da data FIFA e volta do Brasileirão. Hoje nós teremos Flamengo contra o Atlético Paranaense no Maracanã. O Flamengo depois daquela vitória incrível contra o Botafogo. E teremos também Internacional e São Paulo. Fica até o final desse vídeo que eu vou comentar tudo pra você como apostar nessa quarta-feira. Fala galera, Marcos Matos na área, tá começando agora o Na Cara do Gol, tá? Onde eu vou explicar pra vocês as minhas análises dos melhores jogos dessa quarta-feira, tá? Fim da data FIFA e a volta já do Brasileirão. E nós temos dois jogos aqui bem interessantes a se trabalhar. Lembrando que aqui na descrição eu vou deixar o meu grupo gratuito do Telegram, onde eu compartilho apostas no ao vivo. Então se você não tá lá, clica agora e vai lá pro meu Telegram gratuito. E também não se esquece de deixar o like, tá? Pra esse vídeo entregar pra mais pessoas, para ajudar mais pessoas a ser lucrativo. E também não deixa de se inscrever para que você seja notificado em todos os vídeos que eu posto aqui. Sem mais delongas, vou começar com essas análises, tá? Hoje nós temos de fato dois bons jogos, que é o jogo do Flamengo contra o Atlético Paranaense. Nós temos o Internacional contra o São Paulo. Primeiramente, eu quero abrir aqui para poder mostrar para você como é que tá o Brasileirão. Porque com essa data FIFA, essas 2 semaninhas paradas aí, você pode ter esquecido como é que tá na tabela, né? Mas a equipe do Flamengo no Brasileirão vem de uma grande vitória diante da equipe do Botafogo, né? Todo mundo achava que o Botafogo iria passar o carro, o Botafogo iria ganhar do Engenhão, porque ainda não tinha perdido. O Flamengo foi lá e venceu por 2-1, né? Uma brilhante partida do Bruno Henrique nesse jogo. E o Atlético Paranaense veio de mais um empate, né? Já vem 3 empates consecutivos, inclusive os 2 últimos dentro de casa, né? Um 2-2 com o Fluminense, depois de ter sido expulso o jogador, o Fluminense com o time completamente de reserva, deixou escapar esses 3 pontos. E agora um empate diante do Atlético Mineiro. O Atlético Paranaense vai jogar fora de casa contra a equipe do Flamengo, jogo duríssimo para a equipe do Atlético Paranaense. O Flamengo que ainda está com uma diferença muito grande em relação ao Botafogo, que tá, a gente pode ver, são 12 pontos de diferença, mas ainda é possível, ainda há chance, e o Botafogo vai ter uma sequência de jogos muito complicadas, né? O caminho ainda tem jogo confronto direto com o Palmeiras, então Palmeiras, Flamengo e Grêmio vai em busca desse título aqui do Brasileirão, né? É muito difícil, obviamente é muito favorável para a equipe do Botafogo, mas essa vitória aqui deixou as coisas abaladas lá do lado do Botafogo, tá? Então para esse jogo é um jogo muito importante para as duas equipes, né? Tanto pro Flamengo contra o Atlético Paranaense, a gente tem que ter cuidado, que é a volta da data FIFA, mas e tem que estar atento também em relação aos times que vai em campo, né? Cara, uma dica que eu te dou já, sempre olhe as notícias, sempre olhe os times que vai em campo. Por exemplo, o Flamengo, nós temos aqui o desfalque do Bruno Henrique e do Ayrton Lucas, só que muito importante, principalmente o do Bruno Henrique, né? O Ayrton Lucas ainda, a gente tem ali o Felipe Luiz, que deve ser o titular de fato, tá? Mas o Bruno Henrique realmente é um desfalque muito grande, já visto que é o cara que vem resolvendo as partidas, que vem sendo o melhor jogador do Flamengo desde a lesão do Arrascaeta, né? Que segue fora o Arrascaeta, o Varela e o Luiz Araújo, que do departamento médico por conta das lesões. O goleiro também, o Santos deve voltar, né? Porque o Matheus Cunha ainda está pela seleção e o Pulgar também está pela seleção chilena, ainda também deve ser desfalque porque tá jogando nessa terça-feira hoje, né? Quando eu tô gravando esse vídeo, tá? E o Matheus Cunha ainda tá em Marrocos por conta do terremoto que teve lá, então continua lá, beleza? Além disso, o Flamengo tem um jogo contra o São Paulo no domingo. Marcos, você acha que o Flamengo vai todo reserva para esse time? Não, eu acho que o Flamengo vai utilizar o que tem de melhor. Acredito que Pedro, Gabigol serão titulares juntos por conta dessas lesões que tem ali. Pode entrar o Cebolinha também, não gosto tanto, Cebolinha muito mal, mas deve entrar com o time titular a equipe do Flamengo, até porque o jogo contra o São Paulo é só no domingo, tá? Esses são os desfalques da equipe do Flamengo. Os desfalques do Atlético Paranaense, que é um batalhão, como tem aqui, batalhão de desfalques, e é verdade. Primeiramente, Fernandinho e Vitor Roque, ambos suspensos, tá? Então, por mais que o Vitor Roque retorne, né, da seleção sub-20, o Vitor Roque vai ficar de fora porque tá suspenso. O goleiro Bento ainda está no departamento médico, pois se machucou. E um dos grandes problemas é a seleção, né, a convocação. Micael tá na seleção pré-olímpica, o Zapelli com o Esquivel tá na seleção argentina, o Vidal tá pelo Chile, Canóbio no Uruguai e o Nava na Bolívia. Todos eles são dúvidas, provavelmente vai realmente ser reserva, tá? Pode ser até que não viajem pro Rio de Janeiro esses atletas aqui. Então, assim, é um desfalque muito grande. Praticamente o time do Atlético Paranaense vai ser o time reserva, só a zaga ali, os 2 zagueiros que serão titulares, né? Porque até o goleiro, os laterais, o meio campo, o ataque tá todo desconstruído. Então, se torna um jogo favorável para a equipe do Flamengo, podendo encostar ainda mais, jogar uma pressão para a equipe do Botafogo. Então, vejo o Flamengo realmente com um grande favoritismo aqui para vencer o jogo dentro de casa. Eu gosto de utilizar
utilizar o empate anula, porque o Flamengo tem cometido alguns erros, alguns vacilos, né? Como, por exemplo, quando enfrentou a equipe do Internacional completamente reserva dentro do Maracanã, o Flamengo deixou escapar a vitória, empatou o jogo, uma perda de pontos ali muito importante contra um time completamente reserva, e vai ser um caso muito semelhante aqui contra o Atlético Paranaense, só que o Flamengo tá com dois desfalques importantíssimos, que é o Arrascaeta e o Bruno Henrique. Por isso que eu gosto de utilizar um empate anula, visto que não vejo o Flamengo perdendo esse jogo, né? Ainda mais com a maioria dos seus jogadores titulares e jogando contra o Atlético completamente em reserva. Por isso que eu não vejo perdendo o jogo, mas a gente não pode correr esse risco nas apostas, né? Porque o empate também não seria algo de outro mundo, beleza? Gosto também, galera, de atuar no mercado de cartões favoráveis para o Atlético Paranaense. Tem uma média muito alta de cartões por fornecer contra-ataques, né? E para jogadas com muitas faltas. Então gosto aqui de pelo menos 2 cartões para o Atlético Paranaense, tá? Esqueci de informar isso. Eles têm uma média de quase 4 cartões por jogo tomados, beleza? E vai ter outro jogo, que é o jogo do Internacional contra a equipe do São Paulo. Esse confronto aqui também é um confronto muito interessante, visto que também o São Paulo terá o jogo da Copa do Brasil, né? Contra o Flamengo na final. Mas são duas equipes que buscam subir na tabela aqui, tá? Porque estão ficando fora até de, por exemplo, o Internacional tá fora de classificação de qualquer competição. Então, por exemplo, teria que vencer a Libertadores para voltar para a Libertadores no ano seguinte. Não pode só contar com isso, precisa subir aqui na tabela do Brasileirão e tem tempo para isso. Então, o Internacional busca subir essa quantidade de pontos, assim como o São Paulo, para garantir essa vaga na Libertadores, que deve abrir um G8 aqui por conta do campeão Libertadores, visto que tem 3 brasileiros na semifinal e os brasileiros são favoritos, e também na Sul-Americana, onde os brasileiros também são favoritos. Provavelmente deve abrir aqui um G7 ou G8, tá, pro Brasileirão, para poder essas equipes brigarem aqui por uma vaga na Libertadores, tá? Ou São Paulo vencendo a Copa do Brasil, né? O Flamengo vencendo também abre aqui mais um. Então é isso que eles vão buscar aqui, mas precisam fazer os seus resultados aqui no Brasileirão, visto que também, cara, não tem feito isso nos últimos jogos, né? O Internacional no Brasileirão não tem conseguido vencer. Tanto você pegar os últimos aqui jogos do Brasileirão, empate e a derrota pro Fortaleza. Dentro de casa segue a mesma linha, tá? Dentro de casa, ó, perdeu pro Fortaleza, empatou com o Corinthians, perdeu pro Cuiabá. Então só o Internacional vem de aí de mais de 5 jogos sem vencer no Brasileirão. São Paulo também perdeu pro América Mineiro, empatou com o Botafogo. Aqui foi o jogo pela Copa do Brasil, né? Mas ó, empate contra o Flamengo, derrota pro Atlético Mineiro, empate contra o Bahia. Então o São Paulo, tanto São Paulo quanto o Internacional vem de alguns jogos sem vitórias aqui no Brasileirão. Então precisam retomar esse caminho da vitória. Falando sobre desfalque, o São Paulo terá 3 desfalques certos, né? Um é o zagueiro Arboleda, que tá pela seleção, mas também foi expulso contra o América e aí cumpre agora nesse jogo. E além de estar, como eu falei, representando a seleção do Equador, outro nome que tá fora também é o Rames Rodrigues, que tá pela Colômbia, mas é banco. E o lateral Wellington, que também foi convocado para a seleção olímpica, e por conta do terremoto, cancelou e tudo mais. Só que nesse caso do Wellington, cara, o Dorival já conta com a volta do Caio Paulista. Eu não sei se vai utilizar ele, mas ele já tá liberado pelo departamento médico, então é um bom retorno. Eu gosto muito do Caio Paulista na lateral. Já o Internacional conta com a provável ausência do Ener Valencia, tá pela seleção. O Luiz Adriano também foi expulso no jogo passado, então também tá fora, ou seja, os 2 caras que era para fazer gol ali na frente tá de fora do Internacional. São 2 times muito fortes defensivamente, evoluíram muito nos últimos jogos, dificilmente toma gols. E eu vejo o ataque hoje tendo um pouco mais de deficiência, principalmente do lado internacional, caso esteja sem o Ener Valencia, né, o cara que faz gols ali sem o Luiz Adriano, principalmente o Ener Valencia, que vem sendo destaque no Internacional. Eu vejo muito favorável o handicap aqui pro São Paulo, o handicap mais 1, por exemplo, onde o São Paulo pode perder por um gol. Se perder por um gol de diferença, a aposta retorna pra gente. Aí tem o reembolso. Se perder por 2 gols de diferença, algo que eu não acredito que o Internacional vença com 2 gols de diferença, a gente vai ter aí um head. E se empatar o jogo ou o São Paulo vencer, a gente tem win. Eu acredito muito que o São Paulo tem grande possibilidade de sair com um empate aqui diante desse Internacional, né? Visto que o Internacional tá com desfalques importantíssimos, principalmente do seu melhor jogador atualmente, que é o Ener Valencia. A provável escalação é essa, né? Por conta da seleção que ele estará representando. Então fica um desgaste muito grande para o Internacional arriscar colocar o Ener Valencia nesse jogo, tendo em vista uma semifinal próxima de Libertadores. Eu vejo um risco muito grande para correr aqui pro Internacional. E o Dorival tem uma defesa muito bem qualificada, então eu vejo um jogo muito favorável para isso, tá? Muito favorável mesmo. Em relação ao mercado de gols, eu vejo o jogo de abaixo, mas eu não gosto de atuar no mercado de gols, não gosto de atuar no mercado de canto, mas eu vejo um bom mercado aqui, o mercado de cartões.
para pelo menos acontecer 3 cartões na partida ou ambos os times tomar pelo menos um cartão, pois isso vem acontecendo, é o padrão que vem se repetindo nos jogos tanto do São Paulo quanto do Internacional. E aqui no Brasileirão também isso vem se repetindo, né? Então vejo muito favorável esse mercado de cartões aqui nesse jogo do Internacional e São Paulo. Para mim esses são os 2 únicos jogos e bons jogos para mim de atuar. Falei aqui para vocês algumas apostas. Aqui no link da descrição tá o meu grupo gratuito. Não esquece de entrar lá, não esquece de se inscrever no canal. Tamo junto e vamos para cima.